Fala galera de casa, estamos de volta com a terceira temporada do Podcast, podcast oficial do kartismo nacional. Um oferecimento Banco BRB, MG Tires, Pizza Crack, Grigoleto, DNA Telemetria e Speed Park. Estamos aqui com um convidado diferente hoje. Vamos falar de uma parte dos bastidores, como prometido. É o nosso amigo Renato Correia. O Renato é coordenador desportivo da FIA das Américas e do Departamento Internacional da CBA. Renato, seja bem-vindo aí, cara. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Não é uma entrevista, é um bate-papo, tranquilo. Sim, não, tranquilo. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Já queria ter vindo antes, mas você nunca me convidou. A culpa é minha agora vamos ver o que me espera. Cara, vamos lá. Renato, você é carioca, né? Sim, sou do Rio. Nasci no Rio. Lugar. Hoje em dia eu acho que eu estou mais fora do Rio do que no Rio, por causa das viagens de trabalho. Mas é sempre bom voltar para o Rio. Como é que você conheceu o automobilismo? Você antes lidava com uma outra coisa? Conta um pouquinho dessa história aí. Nada. Eu trabalhava com comércio exterior, uma área completamente diferente. Por mais de 20 anos eu trabalhei com isso, importação, exportação. Que é uma vida que não é muito diferente do automobilismo, porque a gente também não tem final de semana, porque as coisas acontecem e a gente tem que resolver. E em 2019, em janeiro de 2019, eu tinha saído há algum tempo da empresa que eu trabalhava, que era uma indústria. Para você ter ideia, uma indústria de armas não letais, nada a ver. Sim. Uma coisa louca assim. E de repente tive uma oportunidade de fazer uma entrevista na CBA, sem entender nada de automobilismo, nada mesmo. E fui contratado. Mas curtia a corrida, pelo menos, não? Curti a corrida na TV. Sim. Mas nunca fui uma pessoa de estar no autódromo, no nunca cartódromo. Nada pessoalmente, nada. Nunca. Cheguei lá, honestamente, sem saber nada. E a primeira coisa que me pediram foi que eu traduzisse o Código Desportivo Internacional. Que foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque quando eu traduzi aquele código, que eu, na época eu acho que tinha cerca de 80, 90 páginas, acabou que traduzindo eu aprendi muita coisa. E aí começou a ser cada dia, de trabalhar, de entender, de conhecer, e com a ajuda de muita gente, das pessoas que estão no escritório da CBA, que trabalham comigo, que sempre me deram suporte, que sempre me ajudaram em cada coisa que eu precisei, em cada problema que eu tive que resolver. E tô aqui hoje. 6 anos depois, quase, eu entrei em janeiro de 2019, então tô próximo dos 6 anos de CBA. E virei um amante do automobilismo com isso. Hoje, para mim, é uma paixão que eu nem sabia que tinha, mas conhecendo, trabalhando e convivendo com isso, virou uma coisa que eu posso te dizer que hoje eu amo fazer. Renato, e como é que surgiu o lance de coordenar, né? Só queria que contasse para a galera de casa que o primeiro escritório fora da Europa, né? Representando esse negócio da FIA, sim. É esse no Brasil, né? Como é que surgiu isso? Já tinha essa ideia? Eles já tinham essa ideia? Ou foi mérito dessa gestão agora? Explica um pouco para a galera de casa. Eu entendo que não, isso quando eu comecei na CBA não era uma coisa que se falava, nem que a gente tinha ideia que pudesse acontecer. Entendo que como o meu trabalho na CBA, no Departamento Internacional, envolve muita interface com a FIA e também com os outros países da região, por vários motivos. É uma autorização que se pede, é um contato que se faz para uma prova, por exemplo, de um campeonato brasileiro que vai acontecer em outro país. Então a gente acaba que tem esse contato com os países aqui o tempo todo, porque os pilotos deles vêm para cá, os nossos pilotos vão para lá, então você cria ali uma sinergia também com esses países. E com a FIA dando suporte a fabricantes que precisam de homologação, pilotos que precisam viajar, alguma dúvida de alguma comissão nacional. Então, eu acho que durante esses... Tem 1 ano que eu estou nessa posição na FIA, mas nesses anos anteriores eu acho que eu consegui conhecer muita gente, conhecer muita coisa também. Creio que ajudei muita gente também nas suas solicitações. E eu sou eu sei. Sou grato por ter eu que agradeço.
E assim, eu acho que o que acontece é que em determinado momento a FIA teve essa ideia de fazer esse projeto, de ter os coordenadores regionais. Eu fui o primeiro, mas hoje nós somos 5, né? Ah, sim. Sim, nós temos hoje para MENA, né? Que é o Oriente Médio e também a região do norte da África. Nós temos um específico para a África, nós temos um outro para a Ásia e Pacífico, nós temos um para a Europa, que é uma pessoa que já está na FIA há mais tempo, então ele já está no nível maior, no nível mais gerencial do que de coordenação. Mas hoje a gente está espalhado pelo mundo, nós temos um time de coordenadores. E eu acho que com esse projeto da FIA, eles buscavam alguém que tivesse conhecimento da região, alguém que eles pudessem contar com disponibilidade também, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige disponibilidade, exige que você viaje, exige que você esteja disponível para, no meu caso, 31 clubes, 31 federações, a gente pode chamar assim, cada federação tem seu nome, mas seriam 31 CBAs de cada país, para atendê-los e para dar suporte e fazer também toda a interface com a FIA, ajudando, discutindo projetos, vendo de que forma esses clubes podem ser ajudados e que eles tenham o nosso apoio para se desenvolver, porque o objetivo no final é igual para todos. É fazer o automobilismo crescer, é fazer o automobilismo se desenvolver, atrair mais pilotos, e é para isso que a gente trabalha. Deixar ele bem profissional de uma maneira que fique equalizado esse profissionalismo do automobilismo em todos os países, em todos os lugares. Né? Exatamente. Porque existia essa diferença, né? Vamos... a gente tem que pensar que é um trabalho, a princípio, que o objetivo é o mesmo, mas que cada ação ela tem que ser personalizada para aquele país. Porque o que acontece é que nós temos vários níveis de automobilismo dentro das Américas. Nós temos clubes muito desenvolvidos, nós temos clubes que estão começando, nós temos clubes que estão no nível médio, e para cada um deles a gente tem que entender qual a melhor maneira de ajudar. Cita uma situação assim de algum país que você foi, que ainda é embrionário a ideia e está gatinhando, e você já, com a visão que você tem hoje desses 6 anos, você já falou, pô, bacana, começou diferente do que eu achei, do que eu pensaria há 6 anos atrás. Eu não citaria um especificamente, mas eu citaria um exemplo que vale até para alguns países que pretendem ou desejam se filiar à FIA, serem membros da FIA. Então, quando eles fazem isso, muitas vezes eles se filiam à FIA para ter uma entidade internacional e fazer crescer o automobilismo. E quando isso acontece, existe um período inicial onde a gente tem que dar muito apoio a esses clubes. Porque muitas vezes o que acontece é que existe o automobilismo, mas não no nível profissional. Então, você começar a implantar o automobilismo, a tentar implantar um nível internacional, mas para isso você precisa de piloto. E se você não é profissional, como é que você faz isso dando segurança numa competição, tendo um circuito, um kartódromo ou uma pista de arrancada que seja, segura para que você possa começar esse trabalho? Então você precisa de suporte, você precisa de conhecimento. Você precisa... A gente não negocia segurança, não dá para negociar segurança. Entendeu? A gente quer crescer, todos os países querem crescer, mas a segurança é inegociável. Então o suporte para quem está iniciando, ou para um país que já é membro da FIA, mas que ainda tem um automobilismo ainda muito pouco desenvolvido, todo esse suporte de conhecimento, de troca de informação, isso é a base para se começar qualquer coisa, se você pretende um dia ter um automobilismo forte, profissional e seguro, logicamente. E os autódromos estão cada vez mais fugindo, né? Assim como os cartódromos, né? Porque a gente tinha isso, né? Cartódromo até existia, mas autódromo como algo assim com uma proporção muito maior,
era muito difícil. Eu vejo assim, viram parecendo parques como aqui, né? Surgindo um ali numa fazenda, que é bem bacana, inclusive, do pessoal ali em São Paulo, cara. Deixa eu até lembrar o nome. Vai virar um condomínio, e aí... Eu acho que isso é fruto do trabalho da gestão atual da CBA, que incentiva muito o automobilismo, e cada vez mais as pessoas estão realmente vendo o automobilismo acontecer de várias formas, seja no kart, seja como a Stock Car, que a gente sabe, já é uma categoria totalmente reconhecida, mas essa visibilidade do automobilismo que essa gestão trouxe, a quantidade de eventos internacionais que a gente tem no Brasil hoje, isso gera um movimento também do empresário querer ter o seu kartódromo, querer ter o seu autódromo, querer ter sua competição nacional dentro de casa. Então, acho que parte muito por aí, entendeu? Tudo isso atrai e movimenta e, lógico, atrai o piloto que se interessa em participar, porque sem piloto a gente não existe. E o nível de competição sendo bem profissional, você vai atrair todos os tipos de piloto, né? Inclusive os que são, entre aspas, iniciantes e praticamente ainda amadores e querem se profissionalizar, né? Porque o sonho de todo piloto, por mais que seja o renta hoje, é isso, né? Por mais que o cara seja amador, mas ele não deixa de sonhar, né? Ele começou ali, e o indoor tem isso daí, né? O kart indoor, o renta, o que eles falam, tem traz pro kartismo alguém que sonha em estar ali num evento legal, num evento profissional, num evento, e nem se fala num internacional, né? Que nós não tínhamos antes aqui, né? Não, eu quando entrei na CBA em 2019, você pensa que a gente tinha um evento internacional. Qual era? Que era a Fórmula 1. Só, né? No kart a gente tinha um sul-americano, sim, também era um evento internacional. Mas já não tinha muitos anos, né? Mas com a pandemia, não, há muitos anos, porque com a pandemia a gente deixou de ter. A gente retornou com o sul-americano só esse ano, você vê, 5 anos depois. A gente ficou 5 anos sem ter um sul-americano. Então, em 2019, a gente só tinha Fórmula 1 e um sul-americano. Os europeus mesmo, eu lembro quando eu era pequeno, em Itu, muitos anos atrás, teve um mundialito, que eles falavam, né? Foi o último evento internacional que eu vi os gringos, mesmo assim, os europeus virem e tal, migrarem para cá, todo mundo, e andar de kart aqui, que eram os motores 100 e tal. Isso foi em 90 e lá. Se não foi em 92, 91, você vê. Olha quanto tempo. É mais ou menos isso, entendeu? Então, a gente hoje, a gente tem uma gestão que busca que nossos pilotos aqui possam competir dentro do Brasil num nível, se não igual, muito semelhante ao nível internacional. A busca é pelo mesmo nível, um nível maior. Hoje a gente está bem próximo disso, com todos os campeonatos de kart que a gente está fazendo aqui, com utilização de motores homologados pela FIA, como foi na Copa Regional, trazendo um sul-americano para cá de novo. Lógico, assim, a gente aqui está falando de kart, mas você pensa que o piloto, quando ele começa no kart, ele mira outros objetivos, ele não pensa só no kart, né? Ele tem o sonho de construir uma carreira no automobilismo, muitos miram a Fórmula 1. Então você pensa que hoje a gente tem a WEC. Esse ano em particular, por causa de uma mudança de calendário, nós vamos ter 2 eventos da Fórmula 1, da Fórmula E, desculpa. A gente teve um no início do ano e vamos ter outro em dezembro. E temos a Fórmula 1, temos uma TCR sul-americana. Então, quer dizer, os eventos vão se multiplicando, vão atraindo atenção e dá também oportunidade. Eu acho que o piloto, muitas vezes o que o piloto tem que entender é o seguinte: nem todos vão chegar na Fórmula 1. Isso é um fato. A Fórmula 1 é para poucos. Mas não estar na Fórmula 1 não é um demérito do piloto. Simplesmente são poucas vagas. E ainda que dentro do Brasil nós temos inúmeras categorias de nível internacional, e categorias profissionais extremamente competitivas. Então, assim, tem várias formas de você ser um piloto de sucesso. Inclusive no kart, nós tivemos agora um piloto que foi 3º colocado no Campeonato Mundial da FIA. O Heitor Dallagnol. Isso é sucesso.
Ele não precisa estar na Fórmula 1, ele já começou a ter sucesso. Sim. É um evento internacional, é um resultado expressivo no evento internacional. Então, assim, lógico que a gente quer um piloto na Fórmula 1. É o sonho de todo brasileiro ver de novo o Brasil competindo e tendo um piloto na Fórmula 1. Mas não estar na Fórmula 1 não é um problema. Você tem várias outras categorias onde você pode competir, inclusive o kart, no nível mundial muito alto. E tendo o Brasil aqui campeonatos que podem preparar os pilotos para isso. O lance dos motores que você falou, sim, explicar um pouquinho para a galera de casa, né? A Tamires ontem esteve aqui e falou para a gente sobre a possibilidade, né, que íamos ter o Mundial pela primeira vez, né? E aí a pandemia, né, foi o que barrou, porque estava tudo pronto, né? O esforço foi assim enorme de todo mundo, né? Mas gerou um fruto muito bacana, né? Vamos dizer assim, né? Deixou um filho aí que nasceu, que são esses motores, né? Eu posso dizer, porque eu participei desse processo do Mundial diretamente, e com a pandemia a gente tinha um problema de adesão de pilotos, né? Muitos pilotos tinham medo realmente, por causa da gente ainda estava numa fase pandêmica e de risco, lógico. Sim, a gente vários lugares do mundo com diferenças, né? Exatamente. E cada país, dependendo do país onde você tivesse, níveis ali de combate à pandemia diferentes também, lógico. E a gente fez um esforço enorme para conseguir os pilotos. Infelizmente, creio que faltando um mês para o evento ser realizado, o evento foi cancelado no Brasil, não cancelado o evento, mas cancelado no Brasil, e se não me engano ele foi feito na Itália nesse ano. Mas a gente é brasileiro, a gente nunca desiste. E uma coisa que era péssima, e que os pilotos ficaram muito chateados, e houve uma comoção por isso, a gente sabe, e também uma decepção, o brasileiro sabe fazer do limão uma limonada. Então, numa negociação que foi feita com a FIA, o Giovanni participou ativamente disso, e em razão desse cancelamento do Mundial e todos os problemas que foram causados para o organizador, que teve ali um investimento e tudo, a gente conseguiu esses motores da FIA. A gente está falando de motores homologados, são os mesmos motores que se usam lá fora para competir no Mundial da FIA, para competir nos maiores campeonatos do mundo. E a gente perdeu o Mundial, mas a gente ganhou a oportunidade de ter nossos pilotos aqui competindo no mesmo nível dos campeonatos que os caras têm lá fora. E isso, a gente podia ter tido o Mundial, seria um Mundial, teria um incentivo? Sim, teria. Seria uma visibilidade para a gente? Claro que seria. Mas hoje a gente tem motores para preparar esses pilotos para correrem lá fora no mesmo nível. É muito maior, porque a gente está pensando em formação de piloto. E para o piloto estar lá fora, ele precisa de formação, de nível, ele precisa conhecer o motor. Então, eu acho que se a gente fizer um balanço do ocorrido, eu acho que a gente não saiu na desvantagem, não. Acho que a gente ganhou. Renato, e um negócio muito interessante, ontem eu falei para a Tamires, ela falou dos motores e é algo que eu, como piloto, todos os pilotos sentem isso, e quando você vai correr num lugar que você não conhece e com um equipamento que você não está habituado a andar, o desafio se torna muito mais difícil, né? Então vamos lá, o cara tem lá pista diferente, clima diferente, mecânico que ele nunca nem sabe, mal fala a língua do cara, né? Não tem aquela comunicação ali, aquele negócio ali, a cultura é diferente, e quando o equipamento ele não conhece, aí que piora tudo. E agora não, né? Porque agora a gente viu esse lance mesmo do Heitor. A performance dele já é algo do Regional Cup, querendo ou não. Sim. Né? Porque nem há um mês atrás ele estava ali sentado num equipamento que já conhece, já sente, algo que depois ele chegou lá fora, já sabia mais ou menos, sabe, para onde ir, para onde vai. Oferecer para o piloto uma experiência similar ao que ele vai ter ao competir num campeonato mundial lá fora, ou numa prova internacional que inclui uma categoria OK, uma categoria OK Júnior, uma categoria OKN. Tem coisas que a gente não pode evitar. Uma pista nova, isso a gente não pode evitar, ele vai correr numa pista nova.
Um mecânico que fale outra língua Inevitável. é inevitável. Agora, o que a gente pode oferecer? A gente pode oferecer a condição do motor, que é o mesmo motor que se usa lá fora. A gente pode fazer com que esse piloto tenha a experiência de correr aqui no Brasil com uma categoria OK, que era algo que a gente não tinha. A gente não tinha essas categorias aqui no Brasil. Então, os pilotos muitas vezes saíam daqui com idade para correr lá fora, com carteira internacional. Lógico, eles tinham a capacidade de ter uma carteira internacional, de competir, mas com experiência zero. Sim. Numa categoria OK, numa categoria júnior. De alto nível, né? De alto nível. Ali. O piloto chegava lá, ele já tinha todas as dificuldades da pista diferente, do país diferente, do mecânico que não fala a língua dele. O clima, né? O clima, tudo isso. E além disso, ele ia correr numa categoria que ele também não conhecia. Nunca tinha sentado. Nunca tinha sentado num kart e sentido um motor daquele. Isso a gente já conseguiu evitar. E eu acho que é o primeiro passo. A gente já trabalha... frutos, né? Exatamente. Já tivemos frutos no primeiro ano, o que é importantíssimo. No primeiro ano que a gente realizou os campeonatos com esses motores, a gente já teve frutos. E a ideia é caminhar sempre para dar a melhor oportunidade para o piloto, oferecendo uma condição muito, muito, muito próxima do que ele vai enfrentar lá fora. E é para isso que a gente trabalha todo dia. E o mais bacana, eu acho, né, conhecendo você agora, mais esse lado seu profissional, mas já tendo contato com você, é que até essas viagens te traz uma bagagem de algumas ideias inovadoras que você viu em algum lugar e que você já viu, pô, esse aqui o caminho funcionou aqui nesse lugar. Mas talvez lá no Brasil, pelo nosso clima, por isso, por aquilo, tenho que adaptar, vou dar a ideia lá pro Giovanni, pro pessoal, vamos fazer, mas vamos fazer do nosso modo, igual você falou, né? Cada país tem a sua dificuldade, pelo seu nível, pelo clima, pela moeda e por tudo, né? Por N motivos. Inclusive porque cada país tem sua categoria favorita, muitas vezes. A gente tem o Paraguai com um rally fortíssimo. Sim. Né? A gente tem o Brasil com uma categoria como a estoque fortíssima. Um país que adora o kart, que ama o kart. Tem a Espanha que é moto, eles são doentes por exatamente. Moto. Então você tem essas características diferentes. Sim. Né? E você tem que entender e trabalhar dentro disso. E a experiência de viajar, de você estar lá fora, de você ver um outro tipo de campeonato, um outro tipo de organização. Sim. Sendo melhor ou pior que o seu, isso não faz diferença. Sim. O que vale é a experiência, porque até quando você tem um campeonato que nem é tão forte como o teu, sempre tem algo que você pode tirar ali e aplicar uma ideia, alguma coisa que você viu, por menor que pareça, que você pode aplicar aqui e aquilo funciona. Então, assim, e não só para mim. Uhum. Você comentou isso agora, eu estava pensando, no Brasil tem enviado uma delegação para o Mundial, não só uma delegação de pilotos. Nós tivemos 17 pilotos. É um número absurdo. Num campeonato na Inglaterra, se você pensar que as pessoas saíram do Brasil, se disporam a viajar, porque tem um custo aí, por mais que a CBA tenha contribuído com os pilotos que se classificaram, com inscrição, com equipe, tem um custo envolvido nisso. Nós tivemos 17 pilotos, mas a ideia de levar uma delegação técnica para dar apoio a esses pilotos, entendeu? Isso é um diferencial. Isso é uma coisa que faz toda a diferença. O piloto está lá, num país que é novo para ele, muitas vezes, onde ele não conhece, mas ele tem o suporte da CBA, o que ele precisar. Ele tem uma pessoa da área técnica, como o Molina foi. Ele tinha o Binho lá, que é o presidente da Comissão Nacional de Kart. Zé Bolão. Ele tinha o Giovanni, o presidente da CBA estava lá acompanhando a delegação. Então isso é prestígio para o piloto, é segurança para o piloto. E eu acho que o caminho é esse, é o que a gente tem que fazer e continuar tentando de todas as formas ampliar isso cada vez mais para atender a mais pilotos, a tentar sempre fazer melhor, dar oportunidade dessas pessoas que estão aqui, que trabalham um ano todo duro, com vários campeonatos pesados e que se esforçam para fazer que tudo dê certo. Essas pessoas têm que estar lá também para conhecer, para aprender
E também para ensinar, porque a gente também ensina, porque vou te falar, eu conheço muita coisa no mundo de campeonato, eu vejo muita coisa, e o campeonato de kart que se faz aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro de Kart, a Copa Brasil de Kart, a Copa Regional, o Sul-Americano que a gente esse ano conseguiu fazer aqui, a gente não está perdendo em nada para ninguém. São muito poucos países. Eu não vou dizer que não existe, porque eu não conheço também o mundo todo, nem todos os campeonatos, mas eu não acredito que tenham mais de 5 países no mundo que consigam colocar num grupo 1, a gente está falando de parte do campeonato, a gente não está falando do campeonato inteiro, mas esse ano ainda vamos ter grupo 2 e grupo 3, num grupo 1 de 4 tempos, quase 300 pilotos. Nós tivemos 289 pilotos. O quanto a gente vai chegar lá no final dos 2 outros grupos, eu não sei. Tenho certeza que 500, 600, mais de 500 eu estou muito certo que vai ser. Creio que 600 é muito, muito possível. E eu não conheço um campeonato que movimente tanta gente. E em 3 praças diferentes, né? Em 3 praças diferentes, sim, e dando oportunidade para outros pilotos daquela região. Para outros pilotos da região e também para outras federações poderem ter perto ali no seu estado um campeonato nacional de nível. É uma maneira de fazer que a gente tem diferente, que eu vou te falar que conheço muitos países aí fazendo kart, não desmerecendo ninguém, porque cada país tem sua característica, mas a gente não perde nada para ninguém. Isso eu tenho certeza absoluta e afirmo com certeza que eu não estou errando. Renato, é um prazer que nós tenhamos a sorte de ter outros Renatos aí que entrem no automobilismo, que façam a história, né? Que façam acontecer, porque ontem a Tamires deu um exemplo aqui que tem que ser. E o automobilismo você não pode estar, você tem que ser. Né? Você tem que estar todo dia lá, igual você falou, com ideias diferentes, ter vontade, né? Mastigar aquilo ali, né? Curtir, digerir quando você faz algo que, pô, tentei, mas ali não é o caminho, fazer igual você está em busca e vai e se reúne para que essa equipe faça com que o brasileiro aconteça, com que esses campeonatos legais, bacanas venham para cá, como pilotos de fora venham andar, como os nossos vão para lá andar também e tenham performance como o Heitor P teve. E só agradecer a você, cara, bacana. Eu que agradeço. Eu cresci nisso, eu acho que é diferente quando eu ouço de uma pessoa que se apaixonou por isso e depois de ter vivido outras coisas, né, outra realidade, de ter se apaixonado por isso. Isso é muito bacana. Isso, para mim, prova o quanto o automobilismo é bacana, sabe? Tipo, pô, eu não gosto disso aqui à toa, não. Cara, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e de poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. E eu acho que lógico que a gente quer sempre acertar e a gente trabalha muito para acertar, mas a gente vai errar em algum momento. Mas a gente não vai deixar de trabalhar, a gente não vai deixar de consertar e a gente não vai deixar de buscar a excelência do nosso negócio, que é o automobilismo. Essa é a ideia. Obrigado. Cervejinha tá marcada lá com o Camarão no Rio de Janeiro. Não esqueci Já não do fechou, convite, eu não. tô te esperando lá. Eu tô te esperando, tá na minha agenda, só não tem data ainda. O Podcast é um oferecimento do Banco BRB, MG Tires, Pizza Crack, Grigoleto, DNA Telemetria e Speed Park. A galera de casa se liguem aí, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Um abraço. Obrigado, Renato. Obrigado a você. Valeu.